capítulo 7, no versículo 11, preste bem atenção nessa leitura. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa passagem relata um milagre extraordinário realizado por Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava indo para a cidade de Jerusalém e estava saindo da aldeia, ou passando pelo meio da aldeia da Samaria, indo para a Galileia. E quando ele está caminhando, ao longe, surgem 10 homens. 10 homens marcados pelo sofrimento, pela tristeza, pela dor. 10 homens que viram em Jesus surgir uma esperança para eles. Com certeza esses homens já haviam escutado alguém falar de Jesus, das maravilhas que Jesus realizava, dos sinais que ele operava, de curas extraordinárias, de libertações tremendas. E ao ouvir, o coração desses homens se encheram de fé. Eis aí o porquê é importante, sempre que nós tivermos oportunidade, contar, falar, testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, o que Ele tem feito por nós. É por isso que está escrito lá no livro de Salmos, Salmo de número 103: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esquecer das bênçãos alcançadas, dos milagres recebidos, das mãos de Deus estendidas em nossa direção, naquele momento em que o Espírito Santo nos confortou, nos consolou, nos orientou, nos dirigiu, naquele momento em que Deus falou conosco. Porque quando nós falamos aos ouvidos físicos, mas o Espírito Santo fala ao coração da alma, fala lá no profundo do ser. E é isso que gera fé, a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: Ser-me-eis minhas testemunhas. Então, quando nós falamos, Deus usa a nossa voz para falar com pessoas que precisam. E foi isso que aconteceu com aqueles 10 homens. Eles ouviram falar de Jesus, e sabendo que Jesus estava passando ali por aquela aldeia, eles na estrada,
Eles clamam: Jesus, tem misericórdia. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estavam ali pedindo misericórdia, porque eles eram desprezados, ninguém dava atenção para eles, eles viviam uma vida em solidão, e já estavam praticamente numa situação perdida. Mas eis que alguém falou de Jesus, alguém testemunhou, e isso gerou fé no coração deles. E eles clamaram: tem misericórdia. Olha a nossa miséria, olha a nossa situação, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão de nós. E olha, esse Jesus é a expressão do amor de Deus. Ele ama o ser humano. É um Deus de misericórdia. É um Deus que tem compaixão. Ele chorou lá na cidade de Naim quando viu aquela mulher chorando. Ele chorou quando viu a morte de Lázaro. Ele chorou quando olhou para Jerusalém. É um Deus de coração misericordioso. É por esse motivo que Ele abençoa a pessoa, que o busca, que Ele transforma vidas, que Ele muda o destino de muita gente que está caminhando a passos largos para a destruição, o vício, as drogas, a bebida, um caminho tortuoso. É Ele quem disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Não quereis vir a mim para ter vida? Jesus não nega bem nenhum aos filhos que lhe pedem. Ele ouve o clamor daqueles leprosos, homens que estavam marcados pela lepra, homens que traziam marcas de sofrimento no seu corpo. Jesus ouviu o clamor deles. Por maior que seja o seu problema, o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, nós aprendemos isso nas Escrituras Sagradas. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jesus libera uma palavra, entra na cidade, vai ao templo, vai lá e mostra para o sacerdote, apresenta ele e fala do milagre que vocês receberam. Deixa eu usar o texto aqui: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus estava pedindo algo para eles, no qual eles precisavam demonstrar a sua fé. Entrar na cidade, entrar no templo, se mostrar ao sacerdote. A lei dizia que se ele entrasse, ele podia ser apedrejado. Entrar no templo, leprosos. Mas eles creram no que Jesus disse. Eles confiaram na palavra de Deus. E quando nós confiamos na palavra de Deus, o impossível acontece. Quando nós confiamos na palavra de Deus, coisas extraordinárias, maravilhosas, poderosas, Deus realiza na nossa vida. A Bíblia diz que indo eles não olharam para o corpo. Se eles olhassem para o seu corpo, eles não iam entrar. Nós vamos ser apedrejados. Mas eles creram na palavra.
É aí que o milagre acontece, quando nós cremos. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia fala, é indo eles, ou seja, quando Jesus falou, eles tomaram posse daquela palavra e correram, entraram na cidade, na aldeia, sem olhar para suas limitações. Podia estar doendo, podia estar ardendo as feridas, mas eles obedeceram. E a Bíblia fala que indo eles foram curados. Eu imagino que alguém, quando deu o primeiro passo, já ficou limpo. Outros, quando entraram na cidade. Outros subindo a escadaria do templo. Outros, quando entraram no templo. Mas quando chegaram diante do sacerdote, eles estavam limpos da lepra. Deus havia operado um milagre na vida deles. Se apresentaram ao sacerdote porque assim dizia a lei, que quando alguém fosse curado de lepra, eles deviam ir lá no templo, se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote confirmar a sua cura. E eles obedeceram. Creio que o sacerdote examinou os 10 homens, estavam limpos. E agora eles saíram, imagino que pulando de alegria. Porque é isso que acontece quando nós cremos na palavra de Deus. O milagre acontece, acontece alegria, acontece gozo, acontece paz. Nós experimentamos uma felicidade enorme por obedecermos a palavra, por recebermos a graça de Deus. Não existe coisa mais gostosa quando você faz uma campanha, no início, no meio, no final da campanha você testemunha. Deus me deu a graça, Deus me deu a bênção, Deus abençoou o meu lar, Deus abençoou o meu trabalho, eu fui curado, meu filho foi liberto, meu marido deixou a bebida, abriu a porta do emprego, o problema foi solucionado. Isso proporciona alegria no nosso coração. Imagine que esses 10 homens saíram vibrando ali do templo, e cada um se preocupou em correr para a sua casa, para abraçar os filhos, a esposa, a família. Aquilo que era impossível aconteceu. Mas a grande maioria desses homens agiram como o ser humano age. Buscam a Deus, depois que recebem a graça, se esquecem dele. 9 fizeram assim. Mas imagino que um deles, quando estava descendo a escadaria do templo, olhou para o seu corpo, estava limpo. Ele falou: eu não posso deixar de agradecer a quem me abençoou, a quem me curou, a quem me trouxe alegria, a quem me trouxe vida, a quem me deu esperança. Eu preciso voltar para Jesus. E quando ele volta, ele se aproxima de Jesus, e dobra o seu joelho, e agradece a Jesus. Eu fui curado, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. Essa é a atitude do ser humano, quando realmente ele reconhece que foi Deus. Ele volta para agradecer. E não só agradecer, mas para estar junto. Não vou sair mais de perto dele. Eu quero estar com ele, porque foi ele que me deu vida, foi ele que me deu esperança. Eu quero estar perto dele todos os dias da minha vida. E esse homem agradece a Jesus. E Jesus pergunta: não foram os 10? Cadê os 9? Muita gente age assim, e depois que recebe a bênção se esquece de Deus. Mas eu me lembro do endemoniado gadareno,
que foi liberto de legiões de demônios, depois voltou para seguir Jesus. O cego foi curado e passou a seguir Jesus. E esse homem leproso foi limpo, passou a andar com Jesus. Jesus olhou para ele: homem, a tua fé te salvou. E realmente, ele não só foi curado do seu corpo, mas com Jesus, perto de Jesus, andando com Jesus, ele também foi perdoado os seus pecados. Porque algo tão terrível como a lepra, que destrói o corpo, é o pecado que destrói a alma e leva a pessoa para o inferno. E Jesus é tão maravilhoso que ele cura o enfermo, ele liberta o oprimido, ele opera milagres e maravilhas, e ele salva a alma do homem pecador, lhe perdoa os pecados, escreve o nome dele no livro da vida, e Jesus passa a estar com ele todos os dias através do Espírito Santo. Nós aprendemos algo nesse milagre dos 10 leprosos, algumas coisas. Uma delas, a importância de buscar, a importância de clamar a Deus, de orar, de pedir, porque aquele que pede recebe. A importância de reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer maravilhas na sua casa, Deus vai responder a sua oração, porque Ele é um Deus de misericórdia. Então aprendemos isso, a importância de buscar, a importância de reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus, a importância de tomar posse da palavra, de obedecer a palavra, porque assim os milagres nos alcançam, e a importância de ser grato a Deus, agradecer por tantas bênçãos, pelo seu milagre, pelo seu cuidado, pela graça que nós buscamos e pelo perdão dos nossos pecados, por ter nosso nome escrito no livro da vida, porque Jesus nos dá também essa certeza de uma vida eterna no céu. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos nos colocar em pé e vamos ter um momento de oração no nome de Jesus.